Olá, aqui é a pastora Andréa Nicolau e eu gostaria de te convidar a ler comigo o capítulo 30 do livro de Provérbios. Vamos juntos então ler e depois fazer uma breve reflexão. Vamos à leitura. Ditados de Agur, filho de Jaqué, oráculo. Este homem declarou a Itiel e Elcal: Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi a sabedoria e nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao seu senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam a sua mãe. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. Duas filhas têm a sanguessuga, gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas e 4 que nunca dizem é o bastante: o Sheol, o ventre estéril, a terra que nunca se dessedenta e o fogo que nunca diz é o bastante. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Este é o caminho da adúltera. Ela come, limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. 3 coisas fazem tremer a terra e 4 ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar da sua senhora. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem poder nenhum, contudo, habitam os penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Há 3 seres de andar elegante e 4 que se movem com passo garboso: o leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém, o galo, de andar altivo, o bode e o rei à frente do seu exército. Se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou mal, tape a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Não se sabe ao certo quem seja Agur. Alguns creem que seria o próprio Salomão usando um pseudônimo, mas outros pensam ter sido algum rei de quem os provérbios tenham sido compilados. Mas isso não importa. O que importa é que esses provérbios são carregados de sabedoria. E nós vemos logo na primeira parte do capítulo 30, Agur reconhecendo a sua ignorância mediante a sabedoria de Deus
Ele diz que cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. E nada pode ser acrescentado às palavras dele, porque o contrário gera repreensão e expõe a pessoa à mentira. Esse texto lembra bem o que encontramos em Apocalipse 22, de 18 a 19, que diz o seguinte: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. Muito sério. Isso significa que a palavra de Deus não deve ser modificada, ajustada, contextualizada, simplificada ou mesmo banalizada. Antes, a palavra de Deus deve ser estudada, compreendida, sem adições. Em seguida, Agur fez a seguinte oração: Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria, te deixaria e diria: Quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Essa oração lembra a forma como Jesus ensinou, na chamada oração do Pai Nosso, a consciência de provisão de Deus como algo que seja suficiente, ou seja, Senhor, dá-me apenas aquilo de que preciso para hoje, ou o pão nosso de cada dia me dá hoje. Não há espaço para acúmulos ou reservas, não porque Deus desaprove aquele que se precaveu, ao contrário, mas sim, Ele ama aqueles que de maneira sábia dependem. A seguir, aborda outros conselhos, de que o servo não fale mal do seu senhor ou do seu patrão, que não se amaldiçoe dos pais, e que não se tenha olhar altivo nem desdenhoso. Depois ele discorre acerca de coisas difíceis de se compreender e também pequenas criaturas e alguns animais dos quais, ao se observar, pode-se extrair lições de sabedoria. Ele menciona as formigas, que armazenam sua comida no verão, são previdentes. Os coelhos que habitam nos penhascos buscam segurança. Os gafanhotos, que não têm rei, mas voam em fileiras, sabem que unidos se tornam mais fortes. A lagartixa, que habita palácios dos reis, ou seja, sabe transitar bem em qualquer lugar, por menor e mais simples que seja. Finalmente, ele encerra com duas grandes advertências. Se você agiu como um tolo e exaltou-se a si mesmo ou se planejou o mal, arrependa-se. Corrija sua atitude enquanto é tempo, porque suscitar a raiva produz contenda. E assim vamos encerrando esse mês com meditações variadas sobre diversos tópicos da vida. Mas ainda temos amanhã e eu espero por você. Deus te abençoe.